Boa noite, pessoal. Boa noite, cientistas, todos aqueles que gostam de tecnologia, todos aqueles que estão aqui hoje presentes. Meu nome é Lucas, eu vou ser de certa forma, o host desse meetup. É com muita alegria que a gente dá início a mais um meetup, né? Como sempre, todo final de mês a gente organiza um meetup e é com muito prazer que a gente dá esse início ao meetup. Bom, galera, como eu acabei de dizer, né, meu nome é Lucas. Eu gostaria de, antes de começar a apresentação, falar um pouco sobre o Meetup. O Meetup é uma iniciativa do Itaú de poder compartilhar conhecimento com a comunidade de dados em geral, é, tanto cientistas, engenheiros, analistas. A gente busca trazer palestrantes dos mais diversos assuntos para falar sobre tecnologia e dados no geral, data science. A gente varia um pouco sobre os temas, né? Sempre no universo de dados e tecnologia, mas já teve coisa de engenharia, já teve sobre PO, já teve sobre Reinforcement Learning, NLP, áudio, visão computacional. A gente já teve apresentações dos mais diversos tipos, né? Hoje, né, dando um spoiler, é sobre paradigmas de programação, né? Mas antes da palestra em si, que é o que vocês estão esperando, eu gostaria de apresentar um pouco os organizadores, né? Aqui a gente tem o Kaique, o Beraldo, o Thales, que está aqui no back office aqui, que vocês não estão vendo, mas que também está ajudando aqui hoje, e esse daqui que sou eu, né? Eu estou apresentando os organizadores, porque caso alguém tiver alguma dúvida, sugestão, pode contactar a gente, está aqui nosso e-mail. Também é fácil encontrar a gente no LinkedIn, então sintam-se à vontade para bater um papo com a gente. Se quiser perguntar alguma coisa sobre como é ser cientista de dados no Itaú, vocês podem também ficar à vontade. A gente está super aberto a conversar e interagir com vocês. Afinal, é esse o propósito do Meetup. Inclusive, sugestões de temas são bem-vindas, galera. A gente quer fazer algo que seja o melhor para vocês, o que a galera quer. Então, sintam-se à vontade para conversar com a gente. Bom, e também um outro recado, o Meetup ele acontece sempre no final do mês. E a gente está indo para o nosso 13º Meetup. Todo mês a gente tem algum assunto diferente. Então, o mês que vem a gente também já está organizando. O mês que vem, por ser dezembro, a gente vai ser um pouco mais para o meio, não vai ser tanto para o final. Mas ainda assim, a gente não vai deixar de ter o Meetup, galera. Bom, mas então vou parar de ficar falando, né? E vou falar um pouco sobre quem é de fato a estrela da noite hoje, que vai ser a Clarissa. A Clarissa, ela é cientista de dados aqui do banco. Ela já atuou em diversas áreas aqui, como NLP, engenharia de software, desenvolvimento, também tem mestrado, está fazendo doutorado, então é uma pessoa com uma trajetória super bacana aqui para poder falar aqui com a gente hoje. Boa noite, Clarissa. Boa noite. Tô passando a bola aí para ti. Beleza. Vou compartilhar aqui, então. Tá, joia. Que consegue ver minha tela? Tranquilo? Tô mandando, sim, estamos conseguindo. Então, beleza. Bom, então, boa noite, gente. Meu nome é Clarissa, né? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo e olhos castanhos. Meu cabelo está na altura do ombro, cabelo encaracolado. Eu tô com uma camiseta branca e meu fundo é o fundo do Itaú, Meetup Data Science, né? Venho aqui trazer, então, um tema mais computeiro, né? Um pouco mais voltado para a programação em si, apesar de ser um tema bem teórico. E eu vou dar uma introdução aqui aos paradigmas de programação, como o Lucas falou. É um assunto que eu gosto bastante, porque eu gosto bastante de programar. Deixa eu só aqui. Só falando aqui quem sou eu, né? Eu sou formada em ciência da computação e ciência e tecnologia pela FABC. Não contente, eu fui lá e resolvi fazer um mestrado também em ciência da computação, também pela FABC. E aí chegou a hora do doutorado, eu falei, vocês não vão se livrar de mim, não. Aí eu fui lá de novo, voltei e estou atualmente fazendo doutorado também em ciência da computação. Eu sou atualmente cientista de dados aqui no Itaú, e as minhas áreas de maior interesse, que são as áreas do meu mestrado e do meu doutorado, principalmente de linguagem natural, otimização por algoritmos evolutivos, né, aprendizado de máquinas semi-supervisionado,
E programar, né, que eu adoro programar, é algo que eu realmente tenho paixão, apesar de que quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha muita dificuldade, eu achava que não era para mim, né, e hoje é uma das áreas que eu mais gosto, até que me formei nisso, né. E nas horas vagas eu gosto bastante de tocar instrumentos, eu gosto bastante de música, e aí tem uma fotinha minha aí tocando piano aí. Mas bom, vamos então começar, né, com o paradigma de programação, né. O que é, né, um paradigma? Bom, ele vai descrever, ele é como se fosse uma filosofia, ele vai descrever a maneira que você, descreve um determinado código, né. Então, é um conceito do qual, assim, a linguagem vai aderir, qual o tipo de paradigma a linguagem vai aderir, qual a metodologia que ela vai fazer, e vai ser o que vai definir essa linguagem e como ela funciona, né. O que ela não é. O paradigma de programação não são linguagens de programação e não são ferramentas, isso é bem importante, né. Então, paradigmas são apenas, conceitos de como é que se deve fazer determinado código, como você deve seguir e as funcionalidades, mas ele não é linguagem de programação, assim como linguagens de programação não são paradigmas também, né, isso aqui é bem importante. Então, linguagem de programação também pode ser que tenha uma linguagem de programação que siga um paradigma específico, assim como, pode ter linguagem de programação que a gente vai ver mais para frente, que implementam 2 tipos de paradigmas, 3 tipos e assim por diante, que são as linguagens multiparadigmas, né. Python é uma linguagem multiparadigma, R também, mas isso a gente vai ver mais para frente. E para que, né, a gente tem que estudar sobre isso, né, uma coisa tão teórica? E a resposta é bem simples, é importante a gente entender as várias maneiras pelas quais a programação pode ser feita, né. Isso ajuda a gente a abrir a mente e pensar um pouco fora da caixa, né, e ver quais são as ferramentas que você tem disponível, né. Ter um entendimento básico, né, vai auxiliar você a entender melhor sobre outros tópicos. Principalmente saber o que você está fazendo, né, também não adianta, você pegar, abrir, por exemplo, no caso do Python, você abrir um Jupyter Notebook e sair digitando, fazer um import pandas ali, e você não saber o que está acontecendo por trás, né. É importante saber pelo menos o básico do que é que está sendo feito, e entender os benefícios de cada linguagem em cada situação. E aqui é bem importante, não existe linguagem melhor que a outra, tirando C, tô brincando, né, não existe linguagem melhor que a outra. Aqui toda linguagem, todo problema que você consegue fazer em uma linguagem, você consegue fazer em outra, né, você só não vai conseguir resolver problemas que realmente não tem solução, né, que aí entra em outro campo, né, geralmente problemas que não têm solução são problemas que você não consegue fazer uma máquina de Turing para elas. Se você não consegue fazer uma máquina de Turing para elas, é porque nunca vai ter uma solução para eles. Não é que o tempo vai levar anos, não, é que nunca vai ter solução para eles. Mas se não for este caso, né, vamos supor que são casos, assim, que você consegue fazer uma máquina de Turing, então vai ter uma solução e você consegue fazer essa solução em qualquer linguagem. Só que algumas vai ser um pouco mais difícil, outras vai ser um pouco mais fácil, né, dependendo do problema. Então vamos começar, né, mas antes da gente começar, vamos pensar que o computador é uma máquina de estados. O que ele é, né? Ele é uma máquina de estados finita, né, finita porque ele tem, um limite de memória, certo? O computador, basicamente, ele vai ficar ali parado, esperando, uma ação. Então ele está ali parado em um estado, né. Para ele seguir para o próximo estado, ou seja, para ele fazer alguma ação, ele vai depender de alguma instrução, né, que você vai passar para ele. Então a gente vai sempre pensar, né, nisso, quando a gente vai fazer os paradigmas, é pensando em cima disso, né, que o computador está ali esperando uma ordem, né, para fazer alguma coisa. Então a gente vai entrar agora nos tipos de programação. Primeiro a gente tem 2 classes principais de paradigmas de programação, e aí o restante vem embaixo, né, que vai ser o primeiro a programação imperativa e a programação declarativa, né. Começando pela imperativa, né, ela vai consistir em que uma pessoa ali, programadora, vai interagir diretamente ali com o estado do computador. O estado do computador está ali esperando, ela vai interagir ali diretamente, vai falar: "Olha, eu quero que você faça tal, tal, tal coisa, tal, tal, tal instrução", e vai passar todo esse conjunto de instruções detalhadas, e o computador vai executar exatamente naquela ordem que foi passado para ele.
Então, lembre-se, o que é importante lembrar aqui, a programação imperativa, ela vai se concentrar em descrever como um programa funciona, passo a passo, certo? E a declarativa, a programação declarativa, ela vai consistir na pessoa que está programando não estar efetivamente instruindo exatamente o que aquele computador tem que fazer, né? Você não precisa falar o passo a passo daquele computador. Você tem que falar, olha, eu quero determinado resultado em determinada condição. Então, a programação declarativa, né, ela foca em qual é o resultado necessário, né? E não nas instruções de como o computador deve executar esta tarefa. Mas aqui vem um alerta: por trás da programação declarativa, o computador ainda processa as informações como código imperativo. Isso aqui é bem importante saber. Né? O que a programação declarativa faz apenas é esconder essa complexidade diretamente. E a gente vai ver como isso acontece em determinadas linguagens, por exemplo, o Python, né? Aqui tem um contexto geral, né, de paradigmas, tem muito mais que isso, tá? Tem vários paradigmas aqui. Mas eu tentei focar nos principais, que é o que a gente usa mais aqui no dia a dia, principalmente na parte de ciência de dados, né? Então, aqui do imperativo, a gente vai falar sobre o procedural e orientado a objeto. Do declarativo, a gente vai falar sobre o funcional. Lógico, eu coloquei aqui só de exemplo. É claro que vai ser algo passado, assim, é bem introdução mesmo, né? Tanto é que na graduação em ciência da computação, que é o que eu mais tenho familiaridade, porque foi o que eu fiz, cada um desses paradigmas é uma matéria. Então, a gente tem um procedural, seria mais ali voltada para a estrutura de dados, o orientado a objeto seria uma outra matéria, funcional é outra matéria, e aqui a gente tem outros ainda, por exemplo, o paradigma concorrente, distribuído, enfim, tem vários aqui, né? E aí, assim, é importante, né, saber que existem vários e o mais famosinho aqui, acho que mais tem sido usado, é orientado a objeto, né? A gente tem muitos processos ali feitos em cima da orientação a objeto, né? Mas começando, então, o procedural, aqui o procedural é meio que, entre aspas, fácil da gente entender como ele funciona, né? Basicamente, a execução, ela vai começar numa primeira instrução e vai prosseguir para a próxima, e assim vai para a próxima, e vai para a próxima, e assim por diante, né? É uma abordagem bem top-down. É claro que algumas instruções podem acabar pulando para uma rotina separada que a gente chama de função, né? Mas, mesmo assim, dentro da função, ainda assim tem uma série de passos computacionais que têm que ser executados, e eles vão executar naquela ordem. Né? E assim que acabar essa função, ele volta para o original, né? Alguns exemplos aqui de linguagens que a gente tem é o C, o COBOL aqui é antes de 92, não sei se é 92 ou 94, que a partir de 92, 94 começou a ter elementos de orientação a objeto, né? E Algol, né? São linguagens assim bem antigas, né? É bem o que a gente fala de baixo nível, porque a gente tem que passar instrução por instrução, tem que mostrar o que o computador tem que fazer, né? Tem essa liberdade, de fato, da gente poder fazer o que a gente quiser, entre aspas, mas tem a parte difícil, né? Porque realmente você tem que entender bem o que está acontecendo ali para não fazer nenhuma besteira, né? Aqui tem uma ilustração do que acontece, é realmente bem top-down, instrução por instrução. Aqui eu vou mostrar um exemplo de código, em todos os paradigmas aqui que eu vou mostrar exemplo de código, afinal de contas, né, apesar de ser teórico nessa parte, eu quero mostrar também como isso afeta o nosso jeito de programar, né. Então aqui tem um exemplo de um código em C, então veja, ele sempre vai começar pelo código principal, pelo main, então ele vai ali printar o passo 1, aí vai chamar uma rotina, né, uma função, e ele vai seguir as instruções dessa função, então ele vai pegar, vai printar o passo 2, vai printar algum passo 3, terminou, volta para o original, né, para a rotina original, e aí vai lá, imprime passo 4, aí eu pego, atribuo uma variável, ele vai ver alguma condição, vai continuar, né, até terminar o código. Então é bem, realmente, vai seguindo instrução por instrução. Agora, indo para orientação a objeto, né, que tem muitas linguagens aqui que tem pelo menos algum elemento de orientação a objeto.
Eu particularmente, assim, acho muito legal o paradigma de orientado a objeto, por ele ter muitos detalhes, né, bem complexo entender, né, o que tem por trás. Mas basicamente, então eu vou tentar explicar aqui de uma forma que seja mais entendível, né. Mas basicamente o conceito ali central da orientação a objeto é você ter uma solução ali codificada para um problema, né, em modelos, né, ou projetinhos, caixinhas, vamos dizer assim, que possam ser reutilizáveis, né, chamadas de classes. E dentro dessas classes a gente vai ter os nossos objetos que podem ser instanciados quando necessários, né. Então aqui na orientação a objeto já é pensando na reutilização de código, né. Ali no procedural já é um pouco mais difícil a gente reutilizar códigos, né, porque ele está ali ordem por ordem, né, é um pouco difícil de escalar. Mas a orientação a objeto não, né, vem com esse pensamento a gente conseguir reutilizar código. E cada classe, né, cada uma dessas classes, eu vou mostrar um exemplo para ficar melhor entendível o que é classe, mas cada classe vai possuir os seus atributos, né, suas características e os seus métodos, né, ou seja, as ações que ela pode fazer, né. E alguns exemplos aqui de linguagem inclui Python. Então, apesar do Python assim, também ser conhecido como multiparadigma, né, quando ele foi feito, foi pensado na orientação a objeto, ele possui programação funcional, é verdade, mas o core dele é orientado a objeto, né. Java também, assim, até o Java 7 ele era só orientado a objeto, a partir do Java 8 ele começou a ter também elementos ali de funcional, né, como funções lambdas. C++, Smalltalk, inclusive, é a única linguagem que dizem que é puramente orientada a objeto, né? Tudo ali é objeto e não tem variáveis, é tudo objeto. E Ruby, para quem gosta ali de web, né? Ruby também é orientado a objeto, né? Eu gosto bastante de Ruby, diga-se de passagem. Então, aqui só um exemplo mais coloridinho, né? Então, imagina que você tem uma classe, tem ali um conjuntinho chamado carro, né? Que carro? Não importa, é o carro. Esse carro ele vai ter atributos, né? Ele pode ter nome, ele pode ter alguns atributos como velocidade e pode ter alguns métodos, né? Algumas coisas que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode acelerar, ele pode frear. E aí a gente pode instanciar objetos desse carro, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um Nissan Audi, né? Eu chutei esses carros aqui. Esses objetos, eles vão ter exatamente eles vão estar ligados, né, com a característica aqui da classe, né, então eles vão ter isso de atributos, eles vão ter nome, vão ter velocidade, vão ter esses métodos, né, a partir desses objetos que você vai conseguir acessar os atributos e os métodos da classe carro. Certo? Então a gente está só aqui falando, ó, eu tenho uma principal, a classe, e a gente tem como que a gente acessa, né, os valores que estão aqui dentro. A gente pega e instancia objetos, né? É a mesma coisa que a gente vai fazer o import pandas, aspd, né? A gente faz ali um alias ali, mas tudo a gente vai colocar, por exemplo, a pd.readcsv, né? Nesse momento, a gente está já usando orientação a objeto, né? A gente está ali acessando uma classe ali do Panas para a gente usar o método de ler o CSV, né? Então, a gente já está usando orientação a objeto quando a gente faz isso, né? E aqui tem alguns princípios, né, da orientação a objeto. Primeiro deles é a abstração, né? Eu tentei colocar desenhos para ficar um pouco melhor de ser explicado, né? A abstração, basicamente, você vai ocultar os detalhes da implementação e só vai mostrar o que é realmente necessário para o mundo externo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, né? Dentro desse quadrado ele tem algumas características, né? Ele tem a sua área, ele tem o tamanho do seu lado, ele tem um ângulo, tudo bem que o ângulo aqui vai ser 90 graus, né? Mas enfim, mas tem o valor do ângulo. E ele pode ter, por exemplo, uma função de validação, certo? O que está aqui dentro, eu não quero que o mundo externo veja, então a gente não consegue ver de fora, né? Não quero que seja mudado, né? Mas eu posso ter funções para mostrar qual que é a área, para pegar qual é o valor do lado, e isso daqui eu posso deixar, por exemplo, como público, né? Então, pessoas de fora do mundo externo podem ver, podem usar esses métodos, né? Apenas métodos que eu determinei que podem ser vistos do lado de fora. Então, esse é o conceito da abstração, né? Realmente deixar abstrato grande parte ali do detalhe da implementação. Encapsulamento, né, é basicamente um agrupamento do código ou métodos, né, seus campos ou variáveis, né,
e que estejam só em uma única unidade, né? Tipo uma pílulazinha mesmo. Você vai ter ali a classe, né? E dentro da classe vai ter as variáveis e vão ter os métodos, né? Isso de você colocar ali, juntar, agrupar, né? É o encapsulamento. Outro princípio, né? A herança, né? Ela vai se referir aqui a um conceito em que tem uma subclasse, né? Em que vai herdar as propriedades e comportamentos de outra classe, conhecida como superclasse. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe animal, que é uma superclasse neste caso, e aí a gente tem duas classes. Percebo que são duas classes e não objetos. Aqui é bem diferente, são duas classes. Dentro dessa classe aqui, por exemplo, o gatinho pode ser que tenha quais os tipos, os objetos instanciando elas, que são os tipos de gatinho, né? Então aqui eu estou dizendo só que ela está herdando, né, a classe filha, né, está herdando coisas da classe mãe. Então aqui a gente tem a classe dog, que vai herdar as coisas da classe animal, e a classe gatinho, que vai herdar as coisas da classe animal. E pode ser que a classe animal ainda, vamos supor que aqui poderia ser a classe, sei lá, mamíferos, e ela pudesse estar herdando também de uma outra classe, que seria a classe animal, que poderia estar herdando de outra classe, e assim vai indo, né? Geralmente em orientação a objeto, pelo menos em Java e Python, a gente tem a primeira classe de todas é a object, né? Existe a classe mãe de todas, né? Ou vó de todas, não sei, depende de como você vê. Mas aí as classes seguintes vão herdar dessa classe principal, né? E polimorfismo, né? Aqui não consegui fazer um desenho que explicasse bem o que é isso, mas basicamente o polimorfismo ele permite que o mesmo objeto possa se comportar de uma maneira diferente, né, dependendo daquele contexto. E aí a gente tem dois tipos de polimorfismo. Pode ser em tempo de execução, que é overriding. Aqui é basicamente, vamos supor que você tem ali, né, eu mostrei ali, tem a classe dog, né, e a classe gatinho. E o dog, vamos supor que na classe animal, uma das características ali, né, das funções seja o som, né, como o animal fala, né, como ele se comunica. O cachorro, ele vai se comunicar, né, fazendo au-au, o gatinho vai fazer miau, né, então, cada um deles tem, apesar de eles estarem herdando ali a mesma função de falar, eles têm o seu jeito peculiar de fazer, né. E isso vai depender do tempo de execução, né? Mesmo que eles estejam herdando da sua superclasse, isso aqui vai ser determinado na hora que estiver sendo executado. E em tempo de compilação, que a gente chama de sobrecarga, né? Que pode ser uma sobrecarga de função ou uma sobrecarga de operador. E aqui é mais ou menos assim, é quando a gente faz uma mesma função que pode receber vários tipos de parâmetros. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma calculadora, uma soma, e ela pode ser uma soma de inteiros, por exemplo, então ela vai receber um int A e um int B. Assim como a gente pode fazer também uma mesma função no mesmo código, uma soma que seja de vetores, por exemplo, vai receber um vetor 1 e um vetor 2, né? Uma soma de matrizes, e vai ter o mesmo nome, é a mesma assinatura ali, só que a forma que ele vai receber os parâmetros é diferente. E aqui talvez possa parecer um pouco confuso para quem só viu Python, né? Porque realmente Python não tem isso, não tem sobrecarga, por conta que Python não é fortemente tipado, né? Ele não tem essas diferenças de int e tudo mais, né? Assim, eles supõem, né, na hora que você passa. Mas em outras linguagens, na orientação a objetos que sejam fortemente tipadas, você consegue dizer o mesmo nome da função, só passando ali diferentes tipos. Quero que essa daqui some um índice, eu quero que essa aqui some vetores. E aí o próprio, na hora da compilação, ele vai decidir qual que é a função melhor a ser utilizada naquele momento. Aqui alguns exemplos de código, né, para a gente ver na prática. Então, aqui é um código Python, né? Vocês podem perceber, é bem diferente ali do código em procedural. Então, primeiro a gente começa com uma classe chamada sapato. Esse init quer dizer que essa função init, né, é um construtor. Basicamente, a gente também tem esses elementos aqui em orientação a objeto, né, de construtor e destrutor. No caso do construtor, a gente basicamente está falando quais são as características ali daquela classe, certo? Características globais daquela classe. Então, a gente tem, na classe do sapato, né, a gente tem a cor,
né? A gente tem um tamanho, a gente tem dizendo o estilo, a gente vem dizendo o preço, e ele vai ter, né, duas funções, né, de troca de preço e desconto. Eu não entrei em muitos detalhes, porque aqui é só importante ver realmente os elementos da orientação ao objeto. E depois a gente tem aqui duas classes, né? A classe salto e a classe bota. E essas duas classes vão usar elementos da classe sapato. Perceba que eles vão ter também cor, eles vão ter também tamanho, eles vão ter também estilo, vão ter também preço. Mas aqui eles também têm a característica deles, por exemplo, a altura ou o modelo da bota. E eles também vão ter as suas próprias funções, né? Sem problema nenhum. Ele tem dobra-preço, tem cálculo de desconto, e eles também têm acesso às funções que o sapato possui, né? Então, aqui, como pode perceber, assim, no procedural era mais bem top-down mesmo, né? Vai seguindo instrução por instrução. Na orientação ao objeto, não. A gente está ali fazendo, é bem orientado, como diz o nome, né? Orientado ao objeto. Na hora que chegou naquele objeto, ele vai olhar o que você está puxando, né? Então, perceba que é bem diferente. E aqui vem alguns conceitos da orientação a objeto de boas práticas, né, do que a gente pode fazer no momento que a gente está fazendo o deploy de alguma aplicação ali orientada a objeto, né? A gente chama de Solid. Tem outros tipos também, mas uma das está ficando mais famosa agora, está vindo bem à tona, é a Solid, né? O primeiro ponto é o princípio da responsabilidade única, né? Então, isso significa que uma classe ela deve ter apenas uma única responsabilidade. Isso significa que, por exemplo, a gente não pode ter uma classe animal que cuida de animal e também cuida de sapato. Não, ou aquela classe cuida só de animal ou aquela classe cuida só de sapato, né? Então, a gente tem que ter só uma única responsabilidade. Você pode fazer uma coisa de cada vez. O segundo, é o princípio do aberto-fechado, né? Então, isso significa assim, idealmente, né? Um módulo, seja ele uma classe ou um método, ele deve estar aberto, né, para extensão, mas ele não pode estar aberto para modificação, né? Isso aqui é bem forte, né? A gente está toda hora mudando, né, os códigos, mas o ideal mesmo para que não se tenha confusão, né, na orientação a objeto é que seja aberto só para extensão e não para se modificar o que já foi feito, né? A gente tem aqui o princípio da substituição de Liskov. Basicamente, objetos eles devem ser substituíveis, né, com a instância de seus subtipos, sem alterar corretude. O que isso quer dizer? Eu tenho lá um objeto, eu devo conseguir substituir o que ele está fazendo, né, com os passo a passo, né, sem eu alterar o que aquele código faz, né? Então, ele tem que funcionar do mesmo jeito se eu estiver com o objeto ou se eu estiver com as rotinas dele, né? O I é o princípio da segregação de interfaces. Aqui a interface, quando eu falo interface, não é a interface tipo a gente, usuário, mexendo nas coisas, né? Porque quando a gente fala que a gente instanciou um objeto, né, a forma que a gente interage com esse objeto, a gente chama de interface. Então, aqui, o princípio é os clientes, né? Lembrando que isso aqui estaria em produção, né? Então, os clientes, eles não devem ser forçados a depender de métodos e interfaces que eles não usam. Ou seja, a gente não pode pegar e colocar lá vários códigos que no final eles não estão sendo utilizados, né? Você só está aumentando ali a complexidade do seu código, né? Sendo que o usuário não precisaria disso. E o D, que é o princípio da inversão de dependência, né? Aqui é aquele conceito da abstração, né? As entidades elas devem depender apenas das suas abstrações, né? Então, significa que um módulo que esteja lá em alto nível não deve depender do seu módulo de baixo nível, né? Então, você tem que sempre ter essa abstração aí para ter essa interação entre os objetos. E aqui a gente vai entrar agora no paradigma funcional. Eu gosto bastante, mas é meio doido, assim, o paradigma funcional. A forma de você pensar é bem, bem diferente, né? Então, a programação funcional, ela tem um conceito, né, de passar de dados de função para função para obter um resultado, né? Nela, né, as funções, elas
vão ser tratados como, entre aspas, dados, né? Então, assim, você pode utilizar a função como parâmetro, você pode retorná-la, você pode criar função a partir de outra função, você pode personalizar funções, né? E aqui, né, as funções, quando eu digo da programação funcional, a gente tem dois tipos de programação funcional, né? A gente tem a que a gente chama de pura, que é a que eu estou falando aqui, e a que não é pura, né? Assim, tem algumas implementações funcionais, né? Mas na programação funcional mesmo, as funções, elas devem ser funções puras de alta ordem. Isso significa que o mesmo tipo de entrada em uma função sempre vai retornar a mesma saída. Então, não tem estado local, não tem variáveis globais. Aqui se tem o mesmo tipo de entrada nessa função, ele vai ter que retornar ao mesmo tipo de saída, certo? Então, aqui tem um desenho ilustrando, né, a entrada, a função, a saída, bem, realmente, assim, para você pensar, é bem simples. E alguns exemplos de linguagens ali incluem Haskell, né? Haskell, inclusive, é puramente funcional, assim, não tem nem variável lá, você não consegue nem instanciar variáveis ou objetos, não tem objeto, né? É realmente só função. E Clojure, né? Aqui eu sei que algumas pessoas podem reclamar que não está o R. É porque o R, na verdade mesmo, ele não é funcional puramente, né? Ele tem sim grande parte dele, né? É pensando no funcional, nessa parte declarativa, mas a gente não pode considerar ele como funcional puro por causa que não é obrigatório ter funções puras nele, né? De alta ordem. Por causa disso, a gente considera o R, então, multiparadigma, né? Ele tem ali, você pode utilizar orientação a objeto, né? Enfim, e você pode utilizar grande parte, né, da funcional, né? Ele ainda tem algumas dificuldades também, que o Python tem também, no sentido de evitar loopings, essas coisas assim, né? Mas ele não pode ser considerado funcionalmente puro. Mas quando eu falo isso, não é de um jeito ruim, eu gosto muito de R, eu aprendi R antes de Python, diga-se de passagem. Eu realmente tenho um lugar no meu coração do R, tá? Mas ele não é puramente funcional, né? E aí ele tem alguns princípios também, né? Então, primeiro ali dos dados imutáveis, né? Então, uma variável imutável é aquela que uma vez que você inicializou ela nunca pode sofrer modificações. Então, aqui não existe isso de variáveis globais, né? Na funcional pura. Você tem que evitar estado compartilhado, que é a mesma que eu acabei de falar, né? Que não existe então um escopo compartilhado aí, né? Você tem que evitar o máximo possível. Funções de primeira classe de ordem superior. O que é isso, né? A primeira classe é que você pode usar aquela função como qualquer outra variável. E ordem superior é que você pode receber como argumento, né? Ou retornar como valor de outra função. E a recursão, né? A recursão é aquilo de você vai chamando, a função vai se chamando a si mesma, né? Até atingir ali um valor base, né? Da recursão. A partir do momento que ela atinge esse valor base, ela vai voltando, fechando as chamadas que ela fez, né? Isso pode na funcional também. Aqui é importante dizer que na programação funcional mesmo não há objetos, né? Cujos estados estão sendo continuamente atualizados, até porque isso ia acabar, né, ferindo o primeiro princípio da funcional, que é o de dados imutáveis. E aqui um exemplo do funcional, né? O funcional ele é feito realmente para ser bem simples a leitura, né? Então, assim, a gente tem aqui um array, né, um vetor, e aqui esse código aqui é JavaScript, tá? Então, você tem um vetor, e você quer filtrar um número, você quer filtrar os números desse vetor que sejam maiores do que 5. Então, é realmente bem simples. Perceba que aqui o funcional ele é declarativo, né? Então, eu não estou dizendo explicitamente para o computador o que ele deve fazer, né? Eu quero apenas, olha, eu quero números desse vetor que sejam maiores do que 5. E é isso que ele vai fazer, ele vai te retornar, ele vai filtrar ali valores que sejam maiores do que 5. Mas aqui por trás está acontecendo a programação imperativa. Por trás de tudo isso, está acontecendo a parte de, tenho aqui um vetor, vou iterar elemento por elemento, né? Então, vou no primeiro elemento, vou ver, 1 é maior do que 5? Não, então ignoro. 4 é maior do que 5? Ignoro. 3, ignoro. 6 é maior do que 5. Então, eu não vou
mudar esse vetor, né? Eu vou copiar para um outro elemento, né? Outra lista que seja, e aí ele vai pegar e vai colocar o 6, vai colocar o 7, o 8, o 9 e vai me retornar isso, né? Então, por trás está acontecendo essa iteração, tá? E linguagens multiparadigmas, né? Que a gente tem aqui. As linguagens de programação, né, que nem eu falei, elas nem sempre estão atreladas a apenas um paradigma. Né? Há linguagens, inclusive, assim, há linguagens que foram feitas com aquele paradigma em mente. Então, por exemplo, a Haskell é uma linguagem que foi feita pensando apenas no paradigma funcional. Então, realmente, vários elementos vão ser muito... Se você quer fazer um programa funcional, claramente, né, vai estar mais fácil de você fazer Haskell, né? Apesar de Haskell ser uma linguagem bem difícil, diga-se de passagem, eles, inclusive, têm orgulho de falar que é uma linguagem difícil, né? A sintaxe é difícil. Mas aqui eles têm um paradigma em mente, fizeram essa linguagem com esse paradigma em mente. Mas temos linguagens também que são conhecidas como multiparadigmas, né? O que significa? Né? Significa que você pode adaptar seu código de acordo com o paradigma que você preferir e que fizer sentido, né, naquele momento, né? Então você pode usar, inclusive, um paradigma, mais de um paradigma ao mesmo tempo. Nada te impede, por exemplo, num código Python, de você fazer orientação a objeto e ali no mesmo escopo ali que você está fazendo, você fazer alguma coisa funcional ali, né? Isso que é o legal de linguagens multiparadigmas, né? Você pode juntar e fazer as duas, três, enfim, mais ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o maior bacana, assim. E alguns exemplos, né? O R que eu falei, o Scala é bem legal, que ele tem, inclusive, um paradigma concorrente ali dentro, né? Quando eu fiz a matéria de paradigmas de programação, eu fiz em Scala ela. O JavaScript, né? E o Python, né? São as linguagens mais famosas aí, que são multiparadigmas, né? E aqui vem uma curiosidade, né? Teve uma entrevista que o Lex Fridman, ele é um professor ali acho que é do MIT, de Machine Learning, ele é bem famosinho, e ele é bem conceituado também na área de Machine Learning, e ele tem um podcast, né, ele entrevista várias pessoas ali da computação, né, e ele fez uma entrevista com, não sei se eu vou falar certo, eu provavelmente não, mas Bjarne Stroustrup, acho que eu falei errado, mas ele é só o criador do C++, assim, coisa simples, assim. E o Bjarne fala que para uma pessoa ser uma excelente programadora, ela deve saber pelo menos 5 paradigmas de programação. Né? Então, não precisa ser tão... Acho que aqui, no caso, ele falou para ser tipo, por dentro mesmo, né? Mas é importante assim, a gente saber pelo menos quais que são os que a gente mais usa, né? Pelo menos o básico deles, né? Então, fica aqui uma curiosidade, caso uma pessoa queira ser uma excelente programadora, o caminho está aí, né? Saber pelo menos 5 paradigmas da programação. E o que isso tem a ver, né, com ciência de dados, né? Tem tudo, né, gente? A gente, que nem eu falei, a partir do momento que você vai fazer um Hello World, na verdade, a partir do momento que você vai pensar em fazer um Hello World, você está usando algum paradigma, né? Você está pensando de alguma forma, né, em como vai fazer isso. Então, tem que saber, né, para definir a estratégia do seu modelo, né, decidir o que vai ser mais eficiente para cada situação, né, realizar um código ali estruturadinho, né, porque pensa, não vai ser, você tem que pensar sempre que outras pessoas vão querer usar aquele código seu também, né, não vai ficar só com você para sempre, né, e decidir até mesmo que linguagens utilizar, a gente vai utilizar R, a gente vai utilizar Python, C, C++, Rust, Julia, e tudo isso envolve paradigmas de programação, né? E até fiz uma analogia aqui, né? Você confiaria, você vai lá operar, você vai confiar numa pessoa que não sabe qual que é a diferença entre os bisturis, né? Qual que é melhor para cada situação, e aqui é a mesma situação neste caso, né? A gente tem que saber assim o que é melhor, né? Aí vai depender de muita coisa, né? Vai depender do que você quer fazer, vai depender também do conhecimento das pessoas que estão ali junto com você no projeto, né? Não adianta também você escolher uma linguagem tipo Haskell, por exemplo, que é uma linguagem super difícil, e só você sabe e os outros não. Né? Então tem que ser alguma coisa que seja para o crescimento de todo mundo também, né? E aqui a ciência de dados não fugiria disso, né? Se você vai fazer ali alguma coisa, vai programar alguma coisa, você vai utilizar algum paradigma ali por trás, né? Então, por isso que é importante você saber o mínimo, né, do que está acontecendo aqui por trás.
Aqui eu vou aproveitar para fazer algumas junto, né? Isso aqui não é um paradigma, mas o que a diferença de linguagem compilada e linguagem interpretada, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Então, a linguagem compilada, né? Que é, por exemplo, o C, o Java, né? Ele usa um compilador, né? Que ele vai traduzir a mensagem original e vai, como se fosse salvar em outro arquivo, né? Imagina assim, num contexto assim de tradução, imagina que o compilador é a pessoa que cria legendas para um discurso ou para um filme, alguma coisa assim, mas não é em tempo real isso. E temos a linguagem interpretada, que, por exemplo, o Python é interpretado, né? E usa o interpretador, então, para traduzir a mensagem original para a linguagem do computador. Da mesma forma que um intérprete da vida real, ele vai traduzir a fala de alguém em inglês para português em tempo real, certo? Então, assim, o interpretador, ele pode ser que ele apresente a mensagem traduzida mais rapidamente, né? Afinal de contas, está ali em tempo real. Porém, se houver alguma outra situação que ele tenha que traduzir novamente, né? O mesmo discurso, por exemplo, ele vai ter que refazer todo o trabalho, né? Ele vai ter que traduzir tudo de novo. Mas o compilador, né, por outro lado, o compilador, ele já faz o trabalho, ele não precisa ficar repetindo, né, porque ele salvou em um arquivo, né, então ele só vai ali modificar o que ele não tem salvo, né, ou o que precisa realmente modificar. Então ele vai acabar otimizando, né, e vai tornar mais compreensível para um computador, né, porque ele não precisa ouvir toda a mensagem original novamente, né, então assim, isso daqui é muito mais a ver com a complexidade ali de tempo, de quanto tempo vai demorar, né. E aqui algumas curiosidades, né, algumas perguntas aqui que acontece que já me fizeram, né, que eu vou tentar responder, né. A primeira é: por que o C não é considerado funcional, né, se ele possui funções? E aqui a resposta é: não é porque uma linguagem tem função que ela é funcional, né, ela tem que ser funcional pura, né. O C, no caso, ele obedece procedures, né, então ele não tem nem construído dentro dele a orientação a objeto, ele é puramente procedural, né. E por que o C é considerado uma linguagem rápida, né, em tempo de execução? Tem o fato dela ser compilada, mas até aí não é justificativa, porque, por exemplo, o Java ele é compilado também. Claro que o Java tem ali, né, a JVM, na máquina virtual dele. Mas a questão é que o C, ele é rápido porque ele não possui alguns elementos que as linguagens mais atuais possuem, né, como o garbage collection, a tipagem dinâmica, né, a funcionalidade, né, que essas linguagens mais novas possuem. E claro que cada funcionalidade nova, ela vai aumentar a complexidade de tempo, né. Só que por não possuir, você tem que ter muito cuidado de como você vai fazer, né, as coisas. Então, assim, vai depender muito mesmo do projeto que você precisa, né, utilizar, né. Aqui uma pergunta também, né, Python e R, são escritas em cima do C? Sim, né, e não também, né, assim, realmente a base deles, tanto do Python quanto do R, está fortemente ligada ao C, né. Assim como várias linguagens e vários compiladores hoje em dia são feitos em cima do C, né, e o C também foi feito em cima de outras, o C foi feito em cima do B, que foi feito em cima de outras linguagens, né. A base do Python em si, possui elementos de C, né, que é conhecido como CPython, né, e a maior parte ali da base do R é também escrita em C ou Fortran, né. Mas, apesar disso, delas serem escritas no C, elas não são procedurais, né, elas têm os seus paradigmas próprios, né, inclusive tem vários paradigmas ao mesmo tempo. Elas possuem suas próprias características, né, e elas implementam outros paradigmas, ela tem as suas outras funcionalidades, né, então, assim, realmente, a base delas está ali em cima do C, mas elas não se resumem a isso, né. E aí vem uma pergunta polêmica aí, né, se Python é de fato mais fácil, tenho certeza que todo mundo já ouviu falar isso ou já respondeu isso, né, por que Python? Porque Python é mais fácil. E é verdade, Python é fácil de aprender o básico, mas para você dominar e ter uma maestria em cima, gente, é sofrível, é sofrível. É bem sofrível, porque para você ter uma maestria, para você dominar mesmo Python, é tão difícil quanto você dominar C, porque a base do Python é C. Então você vai ter que entender C para você dominar o Python, né? E aqui eu trago um exemplo, né?
O Python, ele, na verdade, ele traz bastante forte o princípio da programação declarativa, né? Apesar dele ser orientado a objeto. Mas ele faz com que a interface dele seja bem amigável, né, para a gente. Realmente, comparado com outras linguagens, ele é bem amigável, né? Bem fácil, assim, de você entender o que está acontecendo, né? Mas aqui eu tirei dois prints aqui para mostrar, olha, o Python, só o Python, a Python base, assim, no GitHub, que é um código aberto, isso é muito legal do Python, que é totalmente código aberto, né? Ele tem 82 repositórios, né? E veja que o CPython, ele tem pelo menos aí quase 1.500 branches, né? E além disso, ele depende de várias outras repositórios, né? Então é muito complexo isso aqui. E eu trouxe um print, né, da classe do apply. A classe do apply em si, só a parte básica do apply, porque ele chama outras classes também, mas só a parte básica do apply, ele tem quase 1.500 linhas. É muita linha, gente. E eu peguei aqui, tirei um print pela metade do transform. É realmente pela metade, porque não cabia no meu print o transform. Então, assim, é bem um pouquinho de documentação, mas assim, tipo, ele é enorme, assim. Então, tudo isso aqui, quando você faz o group by, né, e você coloca aquele ponto transform, para você realmente estar bem user-friendly, vamos dizer assim, né, bem amigável, mas por trás ele está fazendo tudo isso aqui, né, todos os conceitos de orientação a objeto, todo o conceito ali de procedural, todos esses conceitos ele está fazendo por trás, né. Então, realmente, assim, quando você vai pegar para você ter uma maestria, é bem difícil, bem complexo, assim, Python é bem complexo. E aqui é importante saber o seguinte, que seja qual for a linguagem, se você não entendeu, por exemplo, alguma estrutura de dados em C, você não vai entender a estrutura de dados em Python, você não vai entender a estrutura de dados em JavaScript, né? Porque a questão aqui é você entender qual é a teoria por trás, né? Se você não entende e só sai fazendo, não importa qual seja a linguagem, ela vai ser difícil para você, né? De você fazer coisas mais complexas, né? Então aqui, né, trago para vocês verem, né, que realmente é fácil, mas na verdade tem tudo uma construção por trás, né? Então por isso que é importante a gente saber a teoria também do que está acontecendo, né? E é isso, gente. A foto da minha gata aí. Obrigada aí pela atenção. Não sei se eu estourei o tempo, espero que não. Que não. Opa, tudo certo, Clarissa. Estourou o tempo, não. Pode ficar Então tranquila beleza. quanto a Perfeito. isso. Legal demais a interação que a galera teve aqui no chat. Daqui a pouco a gente vai ter sessão de Q&A, pessoal. Antes disso, só tem algumas questões que eu queria trazer para vocês. Eu vou roubar sua tela aqui, Clarissa. Tá bom. Alguns recados que eu tenho. Compartilhei a tela, beleza. Então, pessoal, como a gente teve mais esse meetup, tem alguns recados que a gente sempre dá. O primeiro deles, né? Vocês estão vendo alguns QR Codes aqui na tela. Vocês que gostaram do meetup, todo mês, como eu falei no início, a gente tem um meetup, então, geralmente no final. Então, façam parte da nossa comunidade, escaneiem aqui esse QR Code, que aí vocês vão conseguir ver quais são os próximos eventos, e a gente sempre opta pela diversidade de temas. Então, quando eu digo diversidade, a gente já trouxe temas de visão, temas de NLP, temas de áudio, temas de engenharia de dados, temas de MLOps. Então, é nesse aspecto. Então, se inscrevam no grupo, que aí vocês vão ficar por dentro do que a gente está trazendo. Um outro recado que a gente tem, o Meetup ele não é a única forma que o Itaú tem de compartilhar conhecimentos para a comunidade de dados. A outra é pelo portal do Medium, tem vários artigos lá, muita gente que escreve. Então, se vocês ficarem curiosos, deem uma olhada lá, que aí que aí vocês vão ver o que tem. Tem diversos assuntos também lá, desde grafos, texto, NLP, diversas coisas. Para quem se interessou assim, pelo Itaú, está interessado em ver quais são as vagas que tem no Itaú, aqui está o QR Code do nosso portal de vagas. O Itaú tem vários times diversos para ciência de dados, tem time de áudio, de texto, de visão. Então, se inscrevam lá, que aí vocês vão encontrar, provavelmente vocês vão encontrar alguma vaga no perfil de vocês.
E por fim, eu queria pedir para vocês escreverem esse feedback. Ele é importante para nós porque a gente vê se vocês estão gostando do evento ou não. É, e vocês podem dar sugestões de temas também. A gente tem ouvido as sugestões, alguns dos temas que a gente tem trazido hoje são de acordo com as sugestões que vocês têm dado, então por isso é importante que vocês preencham esse feedback. Uma pergunta que eu vi aqui que muita gente já fez aqui com relação a se é gravado ou não. E é gravado sim, pessoal. A gente tem nossa playlist no YouTube. Se vocês quiserem assistir qualquer meetup antigo ou esse, se vocês quiserem assistir ele novamente, é só vocês digitarem lá no YouTube Meetup Itaú Data Science, que vocês vão achar a playlist com todos os meetups que a gente já realizou. Esse é o nosso 13º. Então, só vocês olharem lá que vai ter todos lá. É bem fácil de achar o link, mas eu vou colocar ele aqui no chat. Então, com isso, a gente pode ir para a sessão de Q&A. Mais um outro recado, gente, que eu esqueci de falar no início. Aqui está o LinkedIn da Clarissa. Se alguém quiser se conectar com ela, tá aí o QR Code. Então, fiquem à vontade também, gente. Ou então, vocês digitar o nome dela que vocês vão achar lá. Por fim, gente, eu vou passar de volta para Clarissa, começando com o Q&A. Então, vamos começar a ler as perguntas. Bom, tem várias perguntas no sentido de carreira, algumas também no sentido de linguagens. Vou começar com uma do Tomás. Ele é estudante hoje, quer entrar no mundo de ciência de dados. Pode olhar se tem vaga lá no Itaú, Tomás. Esse QR Code aqui, viu? Esses paradigmas de programação são aplicados em diferentes contextos, inclusive em dados? Sim, são sim, né? A gente, quando você vai fazer ciência de dados, né? Mesmo que você vá fazer alguma coisa como exploração de dados, você está utilizando algum paradigma, né? Então, ou, por exemplo, você vai puxar algum modelo do scikit-learn, né? A partir do momento que você está ali puxando fazendo algum modelo do scikit-learn, você está usando orientação a objeto, né? Então, qualquer coisa, se você escreveu uma linha de código, você está fazendo algum paradigma. É claro que você está começando, né? Está estudante hoje, né? E assim, a minha graduação, basicamente, em ciência da computação, foi vendo paradigmas de programação. Então, tudo vai depender de qual lado exatamente você quer ir da ciência de dados, porque a ciência de dados é muito grande, né? Então, você pode ir mais para o lado da estatística. Assim, todos têm que saber uma parte disso, todo mundo tem que saber ali. Ciência de dados tem que ter uma noção de estatística, tem que ter uma noção ali de dataviz, que eu admito que é uma área que eu falho bastante, mas tem que ter saber conversar, né, com áreas de negócios, as coisas assim, mas com certeza a parte de paradigmas de programação é fundamental você ter pelo menos o básico ali, né, principalmente se você for usar Python, né, que provavelmente vai ser, né, Python mas saber o que está acontecendo ali por trás, né, como é que você faz algo orientado a objeto, até deixa mais elegante o seu portfólio quando você for tentar vagas, né, para essa área. Pô, legal aí. E existe, que eu não coloquei aqui, mas existe paradigma de programação de dados, né? Saiu uns 2, 3 anos atrás o Ian Goodfellow, que é o cara ali de machine learning da Meta, acho que não sei se ele é ainda, mas enfim, mas ele é bem famoso, né? Ele tem um livro ali do Deep Learning. Ele disse, inclusive, que teria um novo paradigma de programação, que seria o do Deep Learning, né? Então é legal, assim, a gente saber para acompanhar notícias também, né? Se não me engano, ele é o criador da GAN, né? Isso, exatamente. É ele mesmo. Beleza, gente. Vou passar para a próxima, então. Uma pergunta também do Tomás, agora um pouco mais para a parte de ferramentas. Ele está perguntando se o scikit-learning é orientado a objeto por trás, né? E se a maioria desses pacotes reutilizados em ciência de dados segue orientação a objeto. Sim, a partir do momento que você faz a chamada, a partir do momento que você faz o import, você está usando orientação a objeto, né? Porque quando você faz o import, você está puxando a classe desse pacote. Mas nada impede que lá dentro tenha elementos também do funcional, por exemplo, né?
Mas sim, a partir do momento que você está ali fazendo um import, a partir do momento que você tem esse conceito de pacote é um conceito da orientação a objeto, né? E aí você tem ali a parte do funcional, né? Tudo mais ali por trás, mas sim, né? Como é Python, né? Você tem essa bem forte isso. Boa. Agora uma pergunta já da Raíssa, um pouco mais parte de ferramentas também, é se existe algum paradigma de programação que você vê que é o melhor para o mundo de dados. Alguma linguagem que segue isso e substitui as atuais? Ela falou que vê pessoas falando sobre Julia. Pergunta difícil essa. Vai depender muito do gosto, né? Na verdade, assim, das pessoas, vai depender do que o time sabe, né? Hoje, melhor paradigma, aí é muito abrangente, né? O melhor mesmo é ser, na minha visão, pelo menos, é ser multiparadigma, porque eu gosto desse conceito de eu conseguir utilizar elementos de cada paradigma na minha solução, né? Então, eu consigo ali utilizar, por exemplo, no Python, eu consigo utilizar orientação a objeto, consigo ter classes, mas eu também consigo utilizar elementos do funcional ali dentro, né? Alguma linguagem, né? Realmente, o pessoal tem falado bastante do Julia. O Julia, se não me engano, ele é orientado a objeto também. Mas o Julia, a diferença dele é que, se não me engano, ele é compilado, né? Então, ele acaba sendo rápido por causa disso, né? Que você não tem que ficar fazendo aquele negócio de tempo de execução, né? Eu vejo o Julia crescendo mais na parte de engenharia de dados ou engenharia de machine learning, né? Eu não vejo substituindo tão rápido assim o Python e o R na ciência de dados. Mas é uma linguagem bem interessante assim, de se aprender, é uma linguagem que eu quero aprender mais por dentro também. Ainda mais para essa compilada, né? É interessante isso. Boa, Clarissa. Agora, ainda outra pergunta da Raíssa, ainda sobre ferramentas, ela está perguntando sobre o Spark. Que a linguagem, na visão dela, se ela bem se engana, é chamado de Scala. Ela está perguntando se o Spark é funcional, né? O Scala é funcional. Isso, o Spark, é isso mesmo, ele foi feito em cima do Scala. O Scala, na verdade, ele é multiparadigma, né? Ele tem orientação a objeto, ele tem funcional, ele tem concorrente, né? Por isso que o Spark consegue ser concorrente. A gente tem a piada, né, de que o Python não consegue fazer programação paralela, né? E vem o Spark para ajudar nisso, né? Mas realmente consegue fazer isso por causa uma grande parte é por causa do Scala. O Scala ele é bom, ele traz bastante eficiência. Uma única coisa que ele acaba sendo muito criticado é o fato de que o Scala ele roda em cima da máquina virtual do Java. Então, para você rodar o Scala, você tem que ter a máquina virtual do Java junto, né? E isso ele acaba sendo bastante criticado por causa disso, né? Mas é uma linguagem muito boa mesmo. Assim, eu fiz um projetinho quando eu fiz essa matéria de paradigma de programação de uma jukebox, assim. Então é bem bacana, você consegue usar vários elementos, assim, de paradigma de programação, uma linguagem bem legal, assim. Eu curto bastante. Boa. Agora uma outra pergunta aqui da Raíssa sobre R. Ela falou que o R foi a primeira linguagem dela, e para mim também foi, viu, Raíssa? A primeira que eu aprendi a mexer com ciência de dados foi R. Ela vê uma resistência grande dos usuários de R a utilizarem outras linguagens, como Python, Java ou C++. Ela está perguntando a sua opinião, Clarissa, se você vê isso, se é pelo fato das pessoas estarem acostumadas com paradigma funcional. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que é por as pessoas não estarem acostumadas com um paradigma funcional, porque apesar do R não ser puramente funcional, né, por causa daquilo dele não precisar de funções puras, a forma de você escrever, a forma de você pensar tem que ser funcional, né? E a gente está acostumado mais ali com ser imperativo, né? Fazer instrução por instrução. Apesar da orientação objeto não ser outra coisa, a gente também pensa nisso, né? Fazer, ok, ele vai pegar, ele vai chamar aqui.
Eu acho que a grande questão do R, que as pessoas acabam não pensando muito nas outras, é a gente fazer outras formas, por exemplo, não usar loop, né, para melhorar a performance, a gente entender, né? Então, eu vejo que a resistência é mais nessa, assim. Geralmente, quando eu estava aprendendo, a minha grande dificuldade era justamente pensar de outra forma, assim, né? A minha primeira linguagem foi R, mas a gente pensa, né, tudo seguindo instruções, né? Então, eu acho que essa grande resistência vem por causa disso, das pessoas estarem ali acostumadas com outros tipos de paradigmas e quando tem que pensar de uma forma mais, eu ia falar otimizada, mas fica feio, né? Mas assim, uma forma mais, de outra forma, né? Acaba ficando um pouco mais difícil, né? Mas isso vai muito de perspectiva, viu? Porque eu cheguei já a trabalhar em lugares que era usava dados, olha, trabalhava com bastante advogados, né? E pessoas de economia. Eles entendiam melhor, assim, eu cheguei a mostrar como programar em Python e eles não entendiam, assim, por mais que eu explicasse, eles não entendiam. Eles só foram entender quando eu fui explicar com R. Então, a minha impressão é bastante de que quem está fora, quando eu digo fora, é fora da área de tecnologia, entende melhor o R do que o Python. Não sei se é porque acaba tendo muitos elementos, né, a orientação a objeto e tudo mais, mas o R, assim, para visualização é fantástico, né? A ggplot é fantástico, né? Então, assim, eu sinto que eles entendem melhor R, assim, as pessoas que estão fora da tecnologia. Não sei se eu respondi, né? Espero que tenha respondido. Enfim, galera da estatística que gosta de R, né, Clarice? Gosta bastante. Uhum. Agora uma pergunta até do Tomás, que ela é boa. Ele está perguntando se existe alguma linguagem multiparadigma que cabe qualquer paradigma. Essa é uma linguagem. Essa é que a explicação dessa pode ser um pouco complexa, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples. Teoricamente, poderia existir sim, porque teoricamente todas as linguagens de programação são o que a gente chama de Turing completas, né? Então a gente consegue achar soluções, né, com essas linguagens, né? Agora, se existe, não existe. Essa é a verdade, não existe. São muitos paradigmas, né? E até mesmo não faz sentido ter linguagens que tenham todos os paradigmas, né? Porque eu vou dar o exemplo ali do Erlang, né? É uma linguagem ali de programação que ela é muito boa para concorrência, assim, para distribuída, programação paralela, ela é muito boa. Mas ela só é boa porque ela não tem elementos do funcional, né? Então, assim, às vezes um paradigma pode acabar sobrepondo o outro, né? Então, assim, teoricamente existe, né? Mas isso é a mesma coisa que a gente perguntar se existe uma linguagem de programação universal, que a gente sabe que não existe, porque cada uma delas tem as suas características, né? Então, essa é a resposta. Teoricamente, sim, mas na real, assim, não faz sentido a gente ter, né? Linguagens assim. Tem algumas linguagens que implementam bastante paradigmas, né? Acho que tem uma que chama, acho que é Hackett, que ela tem vários paradigmas ali dentro dela. Não, mas eu confesso que eu não olhei tão dentro assim, né? Mas basicamente a minha resposta é essa aí. Beleza. Agora uma pergunta do meu charado, Lucas. Ele está perguntando se é possível transformar uma linguagem como Python em compilada. Tornaria o Python mais rápido? Essa é uma boa pergunta. Sim, né? Sim, assim, não seria mais Python, né? Porque a questão do Python é ele ser interpretado, né? Mas sim, a gente, inclusive, o que acontece, né, por trás da compilação? Quando a gente está fazendo um compilador, né? A gente está fazendo ali a parte léxica, a gente está fazendo a parte sintaxe, a gente está construindo gramáticas, fazendo a parte semântica, né? Só que a partir do momento que você vai fazer uma linguagem, vai transformar Python em compilado, ele deixa de ser Python, né? Uma outra linguagem, né? A questão dele é ser realmente interpretada para ser uma questão de scripts, né?
se tornaria ele mais rápido? Depende do contexto, né? Porque, que nem eu falei, não é porque ele é compilado que ele vai ser necessariamente mais rápido. O C, ele só é mais rápido, né? A gente acaba tendo esse viés, né? A linguagem compilada é mais rápido por causa do C, né? Mas não necessariamente é por causa disso, né? Porque a gente vai depender muito, assim, se você quer deixar mais baixo nível, né, o negócio. Python não, Python foi feito para ser alto nível, né? O Python foi feito para a gente conseguir ler e entender o que está acontecendo, né? A gente fazer ali sem ter nenhuma preocupação de, por exemplo, limpar a memória, alocar a memória, se vai, qual que é o buffer, essas coisas assim, sabe? Então, assim, não tem muito sentido a gente fazer isso, né? E se a gente for transformar o Python em compilado, talvez seja melhor a gente usar o C, né? Porque transformar o Python em compilado é meio que trazer ele para baixo, né? E trazendo ele para baixo, ele acaba virando C, né? Bom ponto, Clarissa. Agora, a última pergunta, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui, a gente está com tempo. Mas a pergunta do Daniel. É uma pergunta interessante, muita gente curtiu ela. Ele está perguntando se as linguagens de alto nível são melhores para iniciantes ou deveríamos estar aprendendo em mais baixo nível para pensar como máquina? Poxa, que pergunta polêmica, né? Polêmica. Nossa, Daniel Seco, né? Essa pergunta aí você fez para o pessoal aqui não gostar de mim, né? É uma pergunta difícil. Assim, eu venho de um background mais computeiro, né? E vai depender muito também da fase de vida que você me perguntar isso, tá? A minha fase de vida agora, né, pensa que não tem problema você aprender linguagens de alto nível, né? Mas eu já fui a pessoa que fala, não, você tem que aprender em C e é isso. Não tem essa estrutura de dados, agora o pessoal está dando em Python, né? Eu já tive um tempo que eu falava, não, eu achava isso um absurdo, tinha que ser em C, porque como que você vai olhar a estrutura de dados se não for em C, né? Mas hoje, dado que a área de ciência de dados está crescendo tanto, né? Poxa, hoje a gente tem tanta coisa, né, feita, a gente tem AutoML, a gente tem, sabe, assim, é lógico que a gente tem que sempre pensar na eficiência, né? Na minha cabeça, você sempre tem que fazer quando você vai programar alguma coisa, você tem que fazer de uma forma eficiente, não basta ela só funcionar. Mas, sabe, a gente tem tantas outras preocupações, né? Até mesmo, eu nunca sei falar o nome dele, né? Mas o Andrew Ng, né? Ele tá trazendo agora o criador lá do Coursera e tal, né? Para mim, ele é um dos maiores nomes aqui em ciência de dados. Mas ele vem trazendo muito isso de que a gente tem que parar de se preocupar com o modelo. Os modelos a gente já tem já. Agora a gente tem que se preocupar com a qualidade dos dados, né? E ele até fez, né, uma competição ali que geralmente o que fazem na competição, né? Eles dão a base de dados para a gente e a gente pega o modelo que vai dar o melhor encaixe e tudo mais, né? Vai dar a nossa melhor acurácia, né? Ele não, ele pegou, ele fez assim, não, agora eu vou fixar um modelo, tenho este modelo e vocês vão se preocupar com a base de dados, né? Então, assim, a gente está num ponto que hoje não sei se faz sentido assim iniciantes ter que sofrer tanto, né? Começar de baixo nível, assim, né? Tenho certeza que tem computeiros que vão ser contra isso que eu estou falando, e eu já fui um desses computeiros aí que era a conta, né? Contra. Mas eu ainda assim, mesmo assim, eu acho que, apesar de você estar aprendendo, né, em linguagem de alto nível, eu ainda assim acho importante você saber sobre estrutura de dados, você saber o que significa uma lista, você saber o que significa um vetor, o que está acontecendo por trás, né, os algoritmos, ordenação, é importante você saber o que está acontecendo, né? Então, assim, para iniciantes, talvez, aí depende do que você quer fazer, né? É bem isso, assim. Se você quer se especializar mais na parte de computação, talvez seja legal você ver ali em baixo nível, né? Mas se não, né, se você quer ir mais para outras áreas, assim, de ciência de dados, não tem muito sentido você aprender tão baixo nível assim, né? Então, tá ok, assim, linguagem de alto nível, né? É mais polêmico que isso, é só perguntar quem é melhor, se é Python ou R, né? Essa é uma Isso aí é pergunta polêmico, né? polêmica. Pô, isso aí é polêmico. Não, muito foi isso. Essa pergunta aí foi, como é que é o nome? Capciosa, foi difícil.
Agora surgiu uma outra aqui, do Ricardo, e sobre Prolog. Nossa. Ele não vê muitos comentários sobre. Ele falou que quase não vê comentários em temas mais abrangentes, mas que já ouviu falar dos professores. É porque antigamente era bem famosinha, né? Assim, era. Realmente falavam bastante. Chegou, acho que. Eu cheguei a ter uma matéria que o professor até fez algumas partes em Prolog, mas isso é muito antigo, assim, né? A gente. Não tem jeito, né? Vão surgindo algumas linguagens que vão ficando mais para trás, vão ficando num contexto bem fechado, né? E vão surgindo linguagens que têm funcionalidades assim mais fáceis, menos complexas de você colocar, né? Fazer, né? É só ver assim, a COBOL, né? COBOL antigamente era muito utilizado, hoje ainda é muito utilizado. Tem, né? Tem bastante, né? Mas, assim, a questão é que você não vê tanto assim, né? Falando de COBOL, por exemplo, né? A gente vê mais de outras linguagens, né? Mesmo assim, é questão assim, se quer aprender sobre, vai em frente, mas acho que é bem difícil utilizar o Prolog, assim. Eu acho que as linguagens de ciência de dados, acho que seria Python, né? Python é uma das mais utilizadas, ele ficou bem famoso, o Python, né? E o que eu gosto do Python é a comunidade, assim, né? Tá sempre ali ajudando. R também, a comunidade ali é bem, bem forte. Você sabe que você tá com problemas tem até uma piada, você sabe que você tá com problemas ali em R quando você chega nas chaves de e-mail, né? Porque é muito difícil você procurar sobre R, porque você coloca R e acabou, né? Não tem na busca do Google, né? Então, assim, você sabe que você tá perdido quando você chega nas chaves de e-mail de antigamente do R, né? Então, Python, R, Julia tem crescido bastante, Scala, né? Rust tem crescido bastante também na parte de MLOps ali, né? Que mais? Já C++, isso aí, mas não é tanto em ciência de dados, mas tem crescido também, né? Ruby, essas coisas assim, né? Mas vai depender mesmo do pessoal ali que você está em volta, né? Dos projetos. Beleza. Com isso a gente encerra a sessão de Q&A. Eu tenho mais um último recado para dar para vocês, pessoal. Até o final dessa semana eu vou mandar também um e-mail de follow-up para vocês com alguns materiais que a Clarissa recomendar, também com o link da gravação para quem quiser assistir e também com o formulário. Mais uma vez eu peço a vocês para respondê-lo, porque assim a gente vai montar apresentações dentro do que vocês querem. Então, pessoal, com isso eu queria agradecer a Clarissa inicialmente. Gostei demais da apresentação. Eu não sou da computação, eu aprendi muito aqui hoje. Ai, que bom. Eu sou da engenharia, então eu nunca vi essas coisas. Então aprendi bastante, Clarissa. Muito obrigado. Certeza que a galera aqui também gostou, tanto que fizeram bastante perguntas. Obrigado a todos pela audiência. É um prazer fazer com que o Itaú participe da comunidade, cada vez mais próximo da comunidade. E vocês aprendem como Itaú e também a gente aprende muito. Nessas perguntas a gente sempre aprende coisas novas e é um prazer para a gente estar contribuindo com a comunidade e vocês também contribuem muito para a gente. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença aqui. Mês que vem vai ter um meetup novo, vai ser mais ou menos no meio do mês, que como dezembro é mês de festas, a gente não vai fazer para o final do mês. Então, até o mês que vem, pessoal. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.